Eu preciso começar esse vídeo contando uma verdade que vai fazer vocês se questionarem sobre se minha sanidade mental tá em dia ou não, mas eu preciso fazer isso aqui no início pra gente conseguir mais facilmente visualizar como vai ser essa conversa no decorrer dos minutos do vídeo. Errar é bom. Os seres humanos, ele tem como característica principal da espécie o grande volume cerebral, isso se comparado com outros mamíferos. Isso acabou nos proporcionando uma compreensão muito maior sobre o mundo e sobre nós mesmos, né? O que facilitaria muito a nossa vida e acabaria gerando umas crises existenciais de praxe. No decorrer do nosso desenvolvimento e busca pela acessibilidade, nós falhamos muito. Santos Dumont, Ada Lovelace, Katherine Johnson demoraram muitos anos para se tornarem quem eles foram e quem eles são hoje em dia. O que essas três pessoas têm em comum e muitas outras pessoas que foram muito importantes para o desenvolvimento da sociedade? Elas falharam muito, só que elas se apoiaram nas suas falhas, se apoiaram nos seus erros até chegarem ao acerto. Oi pessoa, tudo bem? Meu nome é Beatriz Riz e hoje a gente vai falar como é que o erro pode ser o seu aliado em direção ao sucesso. Sem história de coach, tá? Não pensem que isso vai ser uma história de coach. Aqui a gente vai mostrar evidência de que isso é possível, de que isso existe, inclusive é utilizado na nossa educação básica e educação superior. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curte esse vídeo, manda ele para um amigo, compartilha nas redes. Esse vídeo aqui em questão, ele é muito importante, as pessoas não falam sobre a importância do erro, elas apontam para o erro, tratam o erro como se fosse o vilão da história, só que na verdade ele pode ser um aliado muito grande em direção ao vestibular, em direção ao sucesso do seu projeto que ainda está no papel, que você não consegue tirar do papel justamente por conta dos erros, entre muitas outras coisas. Primeiro e antes de tudo, o que é errar? Pausa o vídeo aí, pode pausar, pensa um pouquinho sobre, daí volta. Os significados estruturais mais comuns da palavra erro estão relacionados ao ato de fracassar, ao ato de falhar, ao ato de reprovar, coisas que geralmente nos deixam muito chateados a ponto de até nos fazer desistir, né? Existe uma teoria chamada teoria do erro, que vê o erro de um ponto de vista mais técnico. E ela diz o seguinte, eu vou ler. O erro é o conjunto de processos empregados para a correção dos erros cometidos na realização de uma medida ou de uma série de medidas. Ainda, o erro ele pode ser tratado de uma forma muito mais plural e muito mais humana se a gente não tiver o acerto padronizado. O acerto para mim vai ser diferente do acerto para você, né? O objetivo é diferente, sempre, o tempo todo. Mesmo que, por exemplo, vamos supor que o nosso objetivo em comum é ser médico. Ok, tem pessoas que entram na carreira de medicina aos 17 anos, tem pessoas que entram na carreira de medicina aos 25 anos, tem pessoas que entram aos 30, 40, 50 anos. Ficam 5 anos no cursinho para passar no vestibular, saem do país para fazer medicina em outro local. Todas elas vão atingir o seu objetivo, né? Uma hora ou outra, em tempos diferentes. O que vai mudar é o caminho, o que vai mudar é o que a pessoa vai passar acertando e errando para chegar naquele objetivo, só que ela vai chegar. Daí a gente percebe que o acerto, ele até é padronizado, ele pode ser, né, pode estar numa caixinha, só que o jeito que você vai fazer para chegar lá não é. E para muitas pessoas, a comparação faz com que ela ache que ela é fracassada, que ela nunca vai conseguir por conta do erro, porque a minha realidade não é a mesma realidade da pessoa. Então, quando você se compara ao outro, tendo em vista o mesmo objetivo, não dá certo. E se você precisa cuidar da sua casa, e se você tem filho, e se você tem uma mãe, um pai doente, e se você tem irmãos que são muito barulhentos, e se você não tem um lugar para estudar, se o seu objetivo é ser médico, e a outra pessoa da qual você está se comparando tem, e não tem todos esses empecilhos, tem uma vida muito mais privilegiada que a sua, como é que você que atingiu o mesmo objetivo que ela no mesmo espaço-tempo? Aí a gente chega numa questão importante sobre o porquê alguns alunos dentro da sala de aula, por exemplo,
entendem uma coisa e outros alunos não entendem se eles estão na mesma etapa de desenvolvimento. O Jean Piaget foi um dos primeiros cientistas que comentaram, que escreveram sobre isso. E segundo Piaget, ele fala que aprender não é incorporar um conhecimento que você vê numa aula, que você aprende em algum lugar, não é simplesmente pegar e enfiar dentro de você. Não, você vai construir aquilo de acordo com a sua realidade, seja ela uma realidade social, uma realidade econômica, uma realidade sociocultural, enfim, de acordo com a sua realidade, isso vai ser incorporado a você de uma forma diferente, comparando a outra pessoa. Depois disso, muitos outros cientistas da área acabaram bebendo dessa água e escrevendo sobre isso também, como Ausubel e como o nosso magnífico Freire. Para quem não sabe, Paulo Freire escreveu sobre a educação bancária, que é a educação de depósito, de abrir a cabeça de um aluno e depositar um conteúdo ali dentro. Não é assim que funciona. E é o que a gente vem falando desde o início do vídeo. Ninguém aprende do mesmo jeito porque a realidade das pessoas são diferentes. Então, imagina para você, um estudante brasileiro, ter que aprender tudo muito rapidamente sobre a tundra, que é um bioma, que é um ecossistema lá do Canadá. A gente não tem tundra aqui no Brasil, a gente só vai ter tundra em países gelados. É uma coisa muito mais abstrata de se aprender. Então a gente vai falar, poxa vida, por que aquele estudante canadense aprendeu que é a tundra muito mais rápido do que eu? Porque ele está inserido nesse ambiente. Ele já viu de perto, não é algo abstrato para ele, é algo real. Da mesma forma que pra gente é ok, é fácil de entender por que a Amazônia é tão quente, se chove todos os dias, mas talvez para alguém de fora que não mora aqui, que não entenda o ambiente amazônico, seja muito mais difícil de compreender. É por isso que muitos defendem a tese de que para ensinar algo, para falar sobre algo novo com o aluno, é preciso primeiro encontrar algo que já existe na vida dele e fazer essa ponte entre o conhecido e o desconhecido. Bia, mas na prática, vamos ser honesta, como é que o erro pode ser meu aliado na hora de aprender um novo idioma, na hora de aprender uma nova disciplina, uma coisa que eu tenho dificuldade, de tocar minha própria empresa, da qual eu sou única funcionária? Como? Errando. É muito clichê, né? Mas é verdade, testando, tentando, estudando, experimentando, entrando em áreas que não são suas, dentre muitos outros jeitos. É por essas e outras que os simulados, por exemplo, são tão importantes para os vestibulandos, que vai ser ali que eles vão ver onde eles não estão conseguindo atingir o objetivo, que é acertar o máximo de questões possíveis, né? Tendo em vista que a gente tem um sistema classificatório de ensino. Então tem lá 100 questões e ele acertou 40, e para ele passar a nota de corte é 60. E ele fica super chateado, fala, não vou mais fazer isso, só vou estudar, vou meter a cara nos livros. Tá certo? Não tá certo. Por quê? Porque ele precisa ver no que ele errou. Ele precisa olhar e falar, ok, eu errei essa questão aqui de história, por quê? Porque eu não entendi os desdobramentos, porque eu não sei quem são as figuras históricas dessa época que foi pedido na questão, porque, sabe, eu não me adentrei muito bem nesse assunto. Você precisa entender o seu erro, você precisa olhar para o papel e estudar por que você errou aquilo. Então, assim, deixar de lado o simulado, isso falando para os vestibulandos, é um erro muito crasso. Se você está na faculdade ou escola e você não consegue entender uma disciplina, você não tem que passar para outra. Você tem que voltar, estudar do início, entender exatamente qual parte você falha, qual parte você não consegue ir para frente, para ver por que eu não estou conseguindo entender isso. Por que isso tá sendo tão difícil de eu assimilar? E depois que você conseguir assimilar, você vai lá e parte para outra, porque senão vira um acúmulo de erros. Geralmente nas disciplinas escolares ou nas disciplinas universitárias, uma coisa leva a outra. Então se você não entender uma coisa aqui, talvez lá na frente você fique com uma defasagem muito maior do que você teria se você tivesse gastado um pouquinho mais de tempo para entender por que você estava errando ali no início. O acerto, ele sempre vai ser consequência de um erro prévio ou de muito estudo, seja um estudo de campo, seja um estudo experimental, seja um estudo teórico. O nosso sistema de educação, ele é muito controverso e muito injusto quando a gente explora um pouquinho mais essa questão do erro. Ele é punitivista, sendo que um dos grandes dilemas brasileiros são que o brasileiro não desiste nunca.
Mas mesmo assim, a gente é punido o tempo todo por errar. O erro, ele não pode ser tratado como uma punição. E isso eu tô falando pro seu professor, isso eu tô falando pra você como mãe, como pai, como tio, enfim, tratando com crianças, sabe? E pra você também, que é seu chefe, né? Muitas vezes durante a nossa vida de trabalho, durante a nossa vida de estudos, é a gente que vai determinar quando a gente começa a fazer algo e quando a gente termina a fazer algo, não uma outra pessoa. Então o erro é para ser tratado com muita reflexão para que no futuro ele não exista mais ou ele seja ao menos amenizado. E você, professor, é seu papel olhar para o erro de uma forma mais investigativa. Se 50% da sala tirou nota insuficiente para passar em algum tipo de prova e outra metade da sala tirou nota mediana, tirou nota média, é sério que o problema está com eles? Será que tá? O erro, ele é uma ferramenta magnífica de autoavaliação. Então, seja para você como estudante, seja para você como professor, seja para você como mãe, pai e afins, sabe? Então, utilize dele da melhor forma possível. A gente é muito instintivo, sim, a gente tende a ser muito grosseiro, às vezes, com o erro do outro, né? Ou com o nosso próprio erro. Não adianta falar que você se trata bem quando você erra, porque isso leva tempo, isso leva muito tempo para a gente olhar com carinho para o nosso erro. O erro nos mostra uma coisa principal: eu não consegui atingir o meu objetivo, seja ele qual for. Então, a partir daí, você tem que olhar para o seu erro e falar, tá, mas qual que é o meu objetivo mesmo? Escreve num papel qual que é seu objetivo. Se eu tenho esse objetivo e se eu não conseguir atingi-lo da forma como eu estava fazendo, se eu errei nesse processo, como é que eu posso atingi-lo no tempo pretendido? Como é que eu posso mudar as minhas técnicas de estudo? Como é que eu posso mudar as minhas técnicas no laboratório? Como é que eu posso mudar, enfim, qualquer coisa que esteja acontecendo, dependendo do seu objetivo, para conseguir atingi-lo? Perceber o erro como um aliado é um processo de autoconhecimento gigantesco, gigantesco. E cada pessoa vai lidar com o erro e com o acerto de formas distintas. Então, não dá para comparar o seu erro com o erro do outro, porque a sua realidade não é a mesma realidade do que o outro. Ele pode morar do lado da sua casa, não vai ser a mesma coisa, nunca. Então, não se compare. Tá bom? Isso sem falar que a gente, né, nas redes sociais, a gente fica mostrando o nosso palco bonitinho e tal, chega na nossa casa, no nosso eu mesmo, na verdade a gente nunca mostra o bastidor. Então, a gente nunca vai ver o bastidor do outro. E o bastidor do outro é tão confuso e tão complexo quanto o seu, só que ele não mostra. Então, você está em busca do autoconhecimento, o outro também está, só que muito possivelmente vocês estão em tempos distintos. Então, não se compare. Bom, pessoas, eu espero que tenha ajudado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu demorei muito para entender sobre o erro. Eu ainda não olho para ele de forma como eu gostaria de olhar, mas isso é um processo demorado, um processo de autoconhecimento que leva bastante tempo. Então, tô no caminho, né? Espero que você também esteja, ou espero que você comece depois desse vídeo, depois dessa reflexão aqui que a gente fez. Todas as referências estão nos comentários, então chequem, validem, questionem sempre aquelas pessoas que estiverem falando na voz ativa. Então, chequem, podem olhar. Se você esqueceu de se inscrever, ainda dá tempo, inscreva-se, curte esse vídeo, manda para um amigo. Lembra que pode ter gente que tá passando por isso, só que ela não tá mostrando, né? Ela tá lá sofrendo sozinha no seu eu. Então vai lá e manda, seja um bom amigo. Vejo vocês semana que vem. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.